O Brasil precisa de mais Brasil e menos Brasília. Tem que encolher a corte, tem que descentralizar o recurso, mandar isso para baixo. Bom, isso é um fenômeno histórico recorrente, um fenômeno histórico conhecido, que à medida que o poder é concentrado, o poder, os recursos financeiros, o poder político, toda vez que você tem uma concentração de poderes muito grandes numa sociedade, e é um clássico princípio dos liberais, o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Isso é Lord Acton, falando sobre exatamente essa concentração de poderes, de como isso afeta todo o aspecto econômico, moral, político de uma sociedade. Exatamente, nós vamos falar depois de uma sociedade aberta. É importante entender, uma sociedade politicamente fechada é o contrário, é onde um governo central controla tudo. E justamente a história da construção de uma grande sociedade aberta na civilização ocidental, ela volta e meia tem esses episódios onde há interferências e onde há processos de centralização política, financeira e econômica. Nós, nas últimas 3, 4, 5 décadas, nós observamos essa concentração de poderes no governo central e, em consequência da concentração de poder político no governo central, nós concentramos também as atribuições do setor público no governo central, os recursos financeiros no governo central, e isso causa uma degeneração progressiva da sociedade. Esse é um fenômeno histórico conhecido, como eu disse antes. Nós assistimos vários episódios em que isso se deteriorou, uma concentração de poderes muito grande, por exemplo, na monarquia absolutista francesa. Durante alguns séculos, na saída do feudalismo, né, no início da entrada da era moderna, a consolidação dos Estados-nação, o Estado-nação começa a concentrar poderes e o monarca absoluto assume esses poderes. E um Estado, então, leviatânico, forte, poderoso, poderes concentrados, no caso francês, concentrados em Versailles, onde morava o rei da França. Esses poderes concentrados, você vai causando um esvaziamento político, você vai desidratando a função da própria nobreza aristocrática, da mesma forma que a concentração de poderes e recursos financeiros em Brasília hoje desidrata a classe política, fica todo mundo de pires na mão pedindo recursos lá, porque ela perde a função, em vez de estar próxima do povo, onde os recursos deviam estar. Está tudo lá em Brasília, só se consegue lá em Brasília. No caso da França, você tinha que ir a Versailles, conversar com o rei para conseguir os amigos do rei conseguem os recursos. E essa concentração de poderes justamente começa a criar um esvaziamento, essa desidratação das demais autoridades. Essa concentração de poderes lá em cima concentra também os recursos financeiros, as desigualdades aumentam, as assimetrias aumentam, e então vem justamente a grande Revolução Liberal. Vem uma revolução em 1789, a Revolução Francesa, e derruba-se o rei, mas de repente, em vez de as coisas melhorarem, as coisas continuam. Os mais nobres ideais da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, liberdade, era liberté, égalité, fraternité. Então, liberdade, igualdade, fraternidade. Esses nobres ideais, se homens que tinham tão nobres ideais tomam o poder, por que o poder continua sendo usado arbitrariamente, e a guilhotina que guilhotinou o rei, guilhotina também os próprios líderes da Revolução? Você assiste a própria Revolução devorando os seus filhos, numa expressão de um historiador da época. Da mesma forma que nós assistimos a redemocratização no Brasil devorando seus próprios filhos. Quer dizer, todos os políticos que fizeram a redemocratização estão hoje respondendo para Lava Jato, estão sendo presos. Ou seja, como é que pode tão nobres ideais, vamos redemocratizar o Brasil, vamos ter uma sociedade aberta, vamos fazer isso. Por que derrapou? Por que foi para hiperinflação? Por que foi para moratória externa, endividamento em bola de neve, corrupção generalizada?
uma degeneração da democracia, uma estagnação da economia, uma criminalidade aberta nas ruas, ao mesmo tempo uma criminalidade e uma roubalheira dentro do próprio aparelho de Estado. O que é isso? Por que isso acontece? Exatamente porque essa concentração de poderes corrompe toda a sociedade, degenera completamente o processo político. Então isso já aconteceu antes muitas vezes na história. Quer dizer, as revoluções socialistas também, na China de Mao, na Rússia de Stalin, degeneraram completamente. Degeneraram a qualidade de vida do povo, sufocaram qualquer possibilidade de liberdade política, de liberdade econômica, tudo centralizado, comando central, e depois uma degeneração moral, quer dizer, assassinatos, expurgos, roubalheira, e no final a desintegração da própria economia. Exatamente como caiu o Muro de Berlim, como a União Soviética acabou se esfarinhando ali na frente. E nós estamos assistindo agora, em tempo real, também acontecer isso ali na Venezuela. Quer dizer, estamos conversando aqui e assistindo isso acontecer na Venezuela. O poder todo centralizado, primeiro com o Chávez, agora com o Maduro, e aí primeiro começa a interferir na Suprema Corte, no Judiciário, depois começa a mexer no Legislativo, depois começa a fechar a imprensa. Tivemos notícia hoje ou ontem que começaram, já estão fechando, suprimindo a mídia lá há muito tempo, atacando a mídia, os jornais, as revistas, os canais de televisão, mas parece que houve um novo round de fechamento da livre imprensa. Então, justamente essa sociedade aberta, que é a imprensa livre, o sistema de democracia representativa, a independência dos poderes, o Estado de Direito, uma economia de mercado, onde uma coisa, o poder econômico, está dissociado do poder político, são duas esferas diferentes. Não deve se misturar. Na hora que o poder econômico começa a comprar a influência política, e aí o poder político se vende para o interesse econômico, é a corrupção e a degeneração final, que é o que nós assistimos também no Brasil, e que a Lava Jato está expondo as vísceras desse sistema de corrupção recíproca. Quer dizer, grandes empreiteiras e frigoríficos pegando dinheiro público e acumulando poder econômico e depois pagando autoridades que trabalharam para esses governos e distribuindo recursos para a campanha eleitoral. Quer dizer, então, você usa o poder político para criar uma grande empresa nacional, um campeão nacional, e esse campeão devolve o dinheiro, paga o dinheiro roubado do aparelho de Estado, ele devolve para os políticos, financiar a campanha dos políticos, e um alimenta o outro. Então a economia manda na política e a política manda na economia, e todos se corrompendo juntos, que é o que nós estamos assistindo. Piratas privados se associam a criaturas do pântano político e juntos com os burocratas ladrões vai a classe política para o inferno, vão os grandes empresários nacionais para o inferno e vão também os burocratas para o inferno juntos, e degenera a economia brasileira. Então esse é um fenômeno histórico, conhecido, interpretado em vários episódios históricos, aconteceu à esquerda e à direita, quer dizer, da mesma forma que os comunistas à esquerda e os socialistas fizeram várias vezes essa concentração de poder político e econômico, ela também aconteceu do outro lado. Então nós vimos, por exemplo, o Kaiser alemão ao final do século XIX, você tem uma concentração de poder político, um sistema politicamente fechado, e aquilo ali, então, você, de certa forma, redemocratiza ou democratiza o país. Entra a social-democracia com a República de Weimar, e da mesma forma mantém o aparelho centralizado, só trocou de mãos, saiu dos militares e foi para a mão da sociedade civil, e logo depois a sociedade civil também começa a se perder. Eram todos partidos de esquerda também, a inflação começa a subir, eles vão para a hiperinflação, tem um surto de hiperinflação novamente, depois de ter tido já o surto durante a guerra, e acaba desembocando tudo. Tem eventualmente uma reação do nacional-socialismo contra o socialismo de esquerda, vem o totalitarismo de direita, que é o nacional-socialismo,
Você vê como todo mundo era socialista, a esquerda era o socialista, era o Partido Social Democrata, mas a direita também era socialista, era todo mundo socialista na Alemanha. E aí vem o Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães. E nós temos o fenômeno do nazismo, de novo, com o poder econômico centralizado, poder político centralizado, e sempre desembocando em guerra. No final você tem que fazer guerra. Quer dizer, então, o Tocqueville analisou historicamente a Revolução Francesa e chegou à conclusão que foi justamente esse fenômeno de administração centralizada, de poder concentrado, que estava na monarquia absolutista dos reis franceses. Na hora que você muda o sistema político, mas você continuou com essa centralização de poderes e recursos lá em cima, aquilo acaba degenerando o novo sistema. Então você tira o rei, botou os liberais revolucionários e eles se perderam. E logo depois você desemboca de novo num sistema totalitarista que é o imperialismo, na verdade o imperador Napoleão. E ele então empurra aquele movimento revolucionário interno, aquilo transborda e vira as guerras napoleônicas que ainda vão agitar a Europa logo depois. Então isso é um episódio recorrente. Da mesma forma, se você olha no Brasil, houve uma concentração de recursos políticos e financeiros com o fechamento político, quando começou o regime militar, e essa concentração, no início, ela é apresentada justamente para evitar a ditadura de esquerda. No período de Guerra Fria, totalitaristas à esquerda, à direita, começam a disputa, e os militares começam até o que tem sido chamado depois de um regime militar envergonhado, quer dizer, porque eles mantiveram o Congresso aberto, todos os atos foram referendados pelo Congresso, mas na verdade há uma inequívoca concentração de poder político e de recursos financeiros no governo federal. Eles então deslancham os seus planos de investimento, de infraestrutura, e aí os gastos públicos começam a crescer. Passam de 18% do PIB quando eles entram, e quando eles saem, já saem com 22%, 23%, 24%, 25% do PIB já sob domínio do setor público, do governo. Entram os civis, começam com a redemocratização, começam aí com 26%, 27%, 28% do PIB em gastos públicos, e o governo Sarney, quando sai, já está mais ou menos em 28%, 29%, 30%. Entra o governo Fernando Henrique, pega aí com 28%, 29%, 30%, já começa a soltar, quando ele sai, anos depois, já deixa com 32%, 33%, 34%, subindo 3%, 4% a cada mandato. Entra o governo Lula, quando sai, já solta com 38%, quase 40%. E, finalmente, a Dilma consegue fazer a participação dos gastos públicos como percentagem do PIB em 45%, 46% do PIB. Quer dizer, quase a metade do PIB já sob controle. E o pior, o governo não só gasta muito, como gasta mal. Porque além de gastar muito, quando você olha em relação às fontes de financiamento do setor público, quer dizer, a prova que ele gasta muito é que ele foi tentar emitir com endividamento externo, ainda no final do governo militar, no período Geisel, e teve um endividamento externo em bola de neve, e o Simons até criou a expressão que a inflação aleja, mas o câmbio mata. Uma crise cambial pode matar um país. Por quê? Porque o Brasil estava com muita dívida externa. Aí logo depois tem a redemocratização, eles começam a financiar com emissão de moeda. Aí nós vamos para a hiperinflação, 2 vezes. Fomos em 89, 90, ela chega a 5.000%, puxamos ela um pouquinho para baixo e ela volta de novo em 93, 94, ela volta para 2.000% outra vez. Então, porque nós estávamos financiando o déficit já com emissão de moeda, descontroladamente. Aí, finalmente, aprendemos a mexer com o Banco Central, temos agora um Banco Central que sabe controlar a inflação, mas o endividamento em bola de neve continua. Então, o endividamento, a dívida pública como percentagem do PIB já está chegando a 75%. Em mais 2, 3 anos pode chegar a 100% do PIB. Estamos no endividamento em bola de neve. Então, claramente, o governo gasta muito em relação às fontes de financiamento. Ele não tem mais como financiar esse nível de gasto. Aí, quando você abre a caixa preta e olha lá dentro em que eles estão gastando muito, aí você toma um susto, porque não só gasta muito, como gasta muito mal.
Então, uma boa parte disso vai embora em pagamento de juros da dívida. Quer dizer, o governo virou uma máquina de taxar para pagar, virou o paraíso dos rentistas, o inferno dos empreendedores. Em vez de trabalhar, vamos viver de juros, vamos viver todo mundo de juros agora. O que é um absurdo. E nós fomos levados a essa situação por políticas macroeconômicas incompetentes. Foram 2, 3, 4 décadas de políticas econômicas de baixa qualidade. O país não foi por uma hiperinflação por acidente. O país não foi para um endividamento interno em bola de neve por acidente. Tudo isso, na verdade, foi a nossa incapacidade de fazer essa transformação. Quando houve o fechamento político, os recursos foram centralizados lá em cima, recursos, poderes, tudo lá em cima. Quando nós fizemos a nossa glasnost, a nossa abertura política, e não fizemos a abertura econômica, a perestroika, nós tivemos o mesmo destino da Rússia. Os dois países foram para a hiperinflação, os dois países tiveram moratória, um teve moratória externa, outro moratória interna, os dois países continuaram com os poderes muito concentrados. O Lula teve tanto poder quanto o Putin. A diferença é que o Putin fez armamento e o Lula mandou fazer um estádio de futebol para o time que ele gosta, né? Mas é um absurdo total. O presidente da República pode ajudar 3 ou 4 países bolivarianos que ele gostaria de ajudar, bilhões distribuídos aí para socialistas atrasados na América Latina ou na África, manda fazer um estádio de futebol para o time dele. A empreiteira que estava fazendo o estádio de futebol para o time dele, ou o Porto, para o país socialista de preferência dele, ao mesmo tempo quem estava financiando, tudo isso está aparecendo na Lava Jato agora, era quem estava financiando, recebendo recursos da Petrobras, fazendo obras da Petrobras e ao mesmo tempo financiando campanhas políticas de amigos políticos, né, de criaturas do pântano, queriam se eleger com recursos públicos roubados. Então isso é uma degeneração completa do sistema democrático. E agora, esse é o lado ruim, ver o Estado gastando muito, gastando mal, principalmente com a própria máquina. O Estado virou um fim em si, é o princípio evolucionário, um princípio de biologia evolucionária, que é o princípio de Gauss, que é a guerra de extermínio entre espécies semelhantes por um mesmo nicho ecológico. Então todos os países são de esquerda, mas fica uma disputa de PT com PSDB, PT com PSDB, de vez em quando apoiado pelo PMDB ou pelo PFL, mas é PT com PSDB. Nós ficamos assistindo a uma farsa, aparentemente é uma disputa política. Não é uma disputa política, são animais semelhantes, estão fazendo as mesmas práticas políticas. O PT fez em doses maiores o que já era praticado. E é um absurdo isso, que é o uso da máquina pública para propósitos que não são os propósitos republicanos. O Estado existe por outras razões, não é para automanutenção. Quando você vai ver lá, as principais despesas públicas são de pagamento de dívida do sistema público, juros da dívida pública. Aí a outra despesa é o funcionalismo público. Aí a terceira grande despesa é a aposentadoria do funcionalismo público. Então houve uma inversão total de valores no Brasil. No Brasil, o povo é que serve o Estado. Em vez do Estado servir ao povo, é o contrário. Houve uma revolução, uma tentativa de revolução, né, em Confidência Mineira. Os brasileiros se rebelaram contra o domínio português, em nome da independência, exatamente na mesma época em que houve a Revolução Americana, em 76, houve a francesa, em 89. Estava o nosso Tiradentes aqui também, logo depois, fazendo a tentativa de libertação do Brasil, porque os impostos chegaram a 20% do PIB. Era o quinto dos infernos, um quinto, quer dizer, 20%. Era o quinto dos infernos. Então, tentando libertar o povo brasileiro desse jugo dos impostos excessivos. E aí o Brasil declara a independência e agora é o contrário. Os impostos chegam a quase 40% do PIB, para nós assistirmos uma roubalheira, uma degeneração da democracia e, ao mesmo tempo, a economia estagnada. O Brasil é o país que, no século passado, durante 3/4 do século passado, 75 anos, foi a economia que mais cresceu no mundo, 7,4%. Um país de crescimento extraordinário. E, de repente, o Brasil vai derrapando, vai descendo, e hoje parou. Está praticamente estagnado, crescendo pouco e totalmente corrompido. E com gasto, um governo que gasta muito, gasta mal, gasta consigo. Gasta com os próprios funcionários, gasta com as aposentadorias, 2 milhões de funcionários públicos, gasta com juros de dívida para carregar essa corte
Então o Brasil precisa de mais Brasil e menos Brasília. Tem que encolher a corte, tem que centralizar o recurso, mandar isso para baixo. Então é nesse sentido que eu digo que esse crescimento ininterrupto dos gastos públicos como percentagem do PIB, que na verdade são as digitais de um processo de abertura política que não foi acompanhado da abertura econômica. Se você abre politicamente, você tem que também fazer a abertura econômica, de centralizar os poderes, de centralizar os recursos, desestatizar a economia. Isso, na verdade, é uma transformação do aparelho de Estado. O Estado foi formatado, foi moldado para fazer infraestrutura. Os militares investiram em capital físico, máquinas, equipamentos, Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Portobras, Nuclebras, Eletrobras. Então foram investimentos pesados em infraestrutura. O setor privado não teria feito Itaipu, por exemplo, que foi um bom investimento, mas também não teria feito o programa nuclear, que até hoje foi um desperdício. Também não teria feito a ferrovia do aço, a Transamazônica, que foram um desperdício. Então, um sistema politicamente aberto, quando nós redemocratizamos, ele tem legítimas aspirações sociais. Ele começa a pedir recursos para a educação, para a saúde, para o capital humano. Então, se houve um investimento forte em capital físico durante o regime militar, a redemocratização pedia agora recursos para capital humano. Vamos fazer educação, saúde, segurança pública, saneamento. Ora, na hora que essas camadas de gastos extras são criados, você precisa transformar o Estado. Você precisa sair daquelas funções de infraestrutura que já estão efetivadas para você poder remanobrar o Estado agora na direção dessa democracia emergente. Se você não fizer isso, o cobertor é curto. Se você puxa ele para cá e não recolheu do lado de lá, ele rasga, que é o que aconteceu com o Brasil. Se você joga novas camadas de gastos públicos, totalmente legítimas, saúde, educação, saneamento, estamos começando a investir no capital humano brasileiro, no brasileiro, no cidadão brasileiro. Para fazer isso, você tem que cortar o subsídio para os industriais, você tem que cortar os privilégios do funcionalismo público, você tem que desestatizar, vender. Vai ver onde é que foi a corrupção. Correios, empresa pública. Era lá que uma aliança estava sendo comprada, conforme revelação do Roberto Jefferson, na época, acusando o governo do PT, acusando Lula e o Zé Disseu de terem usado Correios para fazer a compra de apoio parlamentar. É uma empresa pública. Aí onde é que foi o escândalo lá foi o escândalo do Mensalão. Aí logo depois tem o escândalo do Petrolão. Aí já é o quê? É a Petrobras, é outra empresa pública. Aí depois tem as acusações que o Eduardo Cunha estaria lá preso porque houve muita influência, aí no caso agora do PMDB, que estaria nos fundos de pensão, que ao mesmo tempo estaria também na Caixa Econômica Federal, com influência política, liberação de recursos, exatamente para essas empresas que depois financiavam as campanhas políticas. São empresas estatais. Então, uma roubalheira enorme dentro das empresas estatais, um desvio completo de recursos, em vez dos recursos estarem próximos da população, estão sendo capturados para interesses ilegítimos. O interesse legítimo é educação, saúde. Não é uma burocracia que se perpetua no poder, ou o princípio de Gauss, os partidos políticos ficam brigando em guerra de extermínio lá para ver quem rouba mais. Enquanto isso, o Brasil se degenera, a democracia é degenerada e corrompida. E agora nós estamos assistindo, e esse é o lado positivo. Eu falei bastante do lado negativo dessa corrupção e tudo isso. Mas o Brasil tem a dinâmica de uma sociedade aberta. Nós temos uma imprensa livre que ficou nos calcanhares dessa classe política que se omitiu. E que depois pecou por comissão. Primeiro foi omissão, depois por comissão. Por omissão no início porque os militares fizeram uma chuteira preta 44 para jogador de futebol, que era justamente a infraestrutura. De repente a democracia exige um outro tipo de calçado. Em vez de uma chuteira preta 44, que é Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Portobras, Nuclebras, etc., agora é um sapatinho de bailarina. É uma bolsa por mérito.
uma bolsa saúde, uma bolsa educação por mérito, uma bolsa saúde por necessidade, é uma aposentadoria para alguém que não teve capacidade, às vezes, de contribuir para o próprio sistema, porque os encargos trabalhistas são tão grandes que tem gente que nunca teve um emprego formal, nunca contribuiu, e esse vai envelhecer, é um brasileiro envelhecido, desabrigado, e você tem que ter uma renda mínima, tem que ter uma aposentadoria mínima, tem que ajudar o brasileiro que foi abandonado, que não conseguiu ser incluído. E aí falta dinheiro para isso, para o sapatinho da bailarina, que era muito mais fácil fazer, por calça 36, era menos, em vez de gastar 45% do PIB só fazendo besteira, era muito melhor gastar 20% do PIB com os realmente pobres. Com os realmente pobres. E que precisam dessas oportunidades. Então, esse é o, digamos, o Estado brasileiro é grande ou é pequeno? Para as necessidades da população mais pobre, ele é pequeno. Para a quantidade de besteira que ele tem feito, ele é muito grande. Então a melhor palavra para ele não é nem máximo, nem mínimo, nem grande, nem pequeno, é disfuncional. O Estado brasileiro é disfuncional. Ele não funciona. Ele tem que ser tornado numa máquina eficiente e a base também da fraternidade. Ele tem que realmente se endereçar aos mais pobres que necessitam, dando igualdade de oportunidade, não deixando o brasileiro que ficou para trás porque tem problemas físicos, ou velhice, inabilitações. O brasileiro não pode ser abandonado. Nós somos uma espécie solidária, nós somos fraternos, mas nós não podemos ser idiotas, deixar um monte de vagabundo vivendo às custas do trabalho alheio. Isso não é fraternidade, isso é desonestidade. Isso nós queremos corrigir. E muito menos usar o Estado como uma fábrica de desigualdades. Se os recursos públicos estão indo para pagar juros altos por décadas, tem algo muito errado aí. E foi o mau uso de política monetária e fiscal. Combater a inflação sem fazer o ajuste do regime fiscal. Então foram décadas de juros astronômicos. E quando o juro é astronômico, os recursos vêm de fora para aproveitar esse presente que é dado. É uma bolsa rentista, paraíso dos rentistas. Esse dinheiro vem de fora e empurra o câmbio para baixo. Então é a burrice ao quadrado. Além de pagar juros bem mais altos, você acaba também derrubando as exportações, derrubando a substituição de importações, desindustrializando o Brasil, porque a taxa de câmbio desce e a lâmina do câmbio sai cortando o pescoço e causando desemprego cá embaixo. Então o Brasil conseguiu produzir uma sequência de políticas macroeconômicas muito ruins, por décadas, pela falta de coragem de atacar o problema principal, que é justamente essa reforma do Estado. Então, os países que fizeram ao contrário, fizeram a abertura econômica antes da abertura política, ou pelo menos fizeram simultaneamente, tiveram um destino melhor, porque criaram classes médias robustas. Eu vou te dar o exemplo. Eu dei exemplo de Brasil e Rússia, que fizeram essa abertura política, mas não fizeram a abertura econômica. Os dois foram para a hiperinflação, os dois foram para a moratória externa e interna, os dois tiveram governos concentrados com poderes excessivos. O Putin e o Lula têm poder excessivo. O Putin usa de um jeito, o Lula do outro. O Lula usou para ajudar o Foro de São Paulo, campeões nacionais, revoluções bolivarianas, ditadura na África. O Putin usou para fazer armamento, está usando para outras coisas, para invadir a Ucrânia. Mas, de qualquer forma, é um excesso de poder concentrado na mão do presidente. Nenhum presidente americano tem tanto poder quanto os presidentes brasileiros, porque lá o sistema é descentralizado. Ele tem o poder de fazer a guerra, tem o poder de mandar alguém à Lua, mas não tem o poder de oprimir suas próprias unidades federativas. E aqui no Brasil o poder é quase absoluto. O Chile e a China começaram pela abertura econômica, mergulhar nos comércios, na globalização, entrar nos mercados globais. Aliás, é muito interessante isso, porque quando começa pela abertura econômica, você começa criando uma classe média emergente pela mais importante ferramenta
que a humanidade descobriu do ponto de vista de inclusão social, que são os empregos. A verdadeira inclusão social é você ter a sua profissão, fazer o que você gosta, receber por isso, participar do jogo cooperativo que é a economia. A economia é um jogo cooperativo, as pessoas falam em competição, não entenderam nada. São competições entre empresas para ver quem coopera mais com o consumidor, com a população. Então, é como o esporte. Um time de futebol joga contra o outro, eles estão competindo, mas na verdade para o bem-estar da torcida, que está assistindo um grande jogo de futebol. Quanto maior a competição, melhor a qualidade do jogo. Mais ganham todos. Mesmo que um perca um jogo, a renda foi alta, é prestígio para todo mundo, os jogadores são bem pagos, o público sai satisfeito com a qualidade do futebol. É uma mentalidade diferente. No Brasil a gente acha que a mentalidade é como se fosse um jogo de soma zero. Se um time ganhar, o outro perdeu. Diz para o Barcelona que se ele ganhar do Real Madrid, o Real Madrid perdeu. Não perdeu, a renda foi boa e tem o próximo jogo, vai ser no outro estádio e a torcida vai, porque dessa vez nós vamos ganhar. O Brasil não, aqui parece que é melhor ganhar roubado, quer dizer, fecha o estádio, não deixa a torcida do outro time, compra o juiz e vamos ganhar de 6-0 com gol roubado. Isso não é um jogo de futebol, isso é uma roubalheira. Então nós precisamos pensar, e é isso que é a nossa conversa de como recuperar esse equilíbrio. Tanto o Chile como a China, o Chile abriu a economia, fez as reformas, criou o tripé, Banco Central Independente, câmbio flexível, superávit fiscal, fez isso tudo 40 anos antes da gente, lá atrás. Foram economistas de Chicago, bons economistas, e fizeram a reforma do sistema de previdência, que hoje, até hoje, 30 anos, 40 anos depois, nós estamos às voltas com os mesmos problemas, porque não atacamos as reformas fundamentais. Fizeram isso 30, 40 anos atrás. E as pessoas dizem, não, mas lá era fácil fazer isso, porque tinha uma ditadura, que não sei o quê. Não, o Brasil tinha também um regime militar e não fez. Então, se um regime militar faz as mudanças corretas e o outro regime militar faz as mudanças erradas, o que as mudanças corretas têm a ver com o regime em si? Não tem nada a ver com o regime em si. Não interessa se você é um democrata ou se você é um totalitarista, a verdade é que um bom médico, você se tratar com um bom médico, é ótimo, em qualquer dos casos. Se você tiver um problema qualquer e precisa de uma cirurgia, se tiver um bom médico, contratar um bom médico é bom. Independente de você ser democrata ou ser um totalitarista. É um sinal de inteligência. Independente do regime político que você esteja, é bom você fazer a cirurgia com o médico correto. Então, ao contrário, o Brasil está 30 anos atrasado exatamente porque não percebeu que as reformas que têm que ser feitas não tem nada a ver com ideologia, são reformas importantes. E isso foi entendido pelo Chile e pela China. Então, o resultado, o Chile abriu a economia, quando ele abriu a política, que foi logo depois, foi fácil, a classe média emergente já estava subindo, o Chile estava crescendo 5%, 6% ao ano, cresceu 30 anos seguidos, num ritmo aceleradíssimo, criou uma classe média forte, nunca mais se ouviu falar em greve no Chile, só tem greve de estudantes, mas não tem greve de trabalhadores, porque são sócios do progresso, é uma democratização da riqueza, fizeram a reforma do sistema previdenciário, então são capitalistas. O trabalhador chileno tem propriedades, é igual o trabalhador americano. Ele tem ações na bolsa, ele tem dinheiro, ele compreende como o sistema funciona, ele sabe que é bom para todo mundo, é um ganha-ganha. A economia de mercado nunca foi um jogo de soma zero, para um ganhar tem que tirar do outro, é o contrário. Bilhões de eurasianos estão sendo removidos da miséria, estão sendo retirados da miséria, exatamente porque entraram nos mercados globais. O Ocidente, que praticou excessos, a Europa com o welfare state, exagerou no uso do Estado para extorquir garantias. Então tem países na Europa onde você trabalha 7 meses por ano, onde você se aposenta 20 anos antes do que devia se aposentar, onde os salários são muito mais altos do que a produtividade permitiria que os salários estivessem.
Então, o resultado, a Europa quase faliu quando você tirou o véu das moedas. Porque enquanto cada um tinha sua moedinha, dava um problema na Itália, você desvalorizava o câmbio, acabava comprando uma pizza por 1 milhão de mililiras. Quando você tirou o véu da moeda, botou todo mundo na savana, botou o euro, que é uma moeda forte, apareceram as mazelas. Aí capotou a Grécia para um lado, capotou Portugal para o outro lado, capotou a Espanha para o outro lado. Só que eles entenderam e já estão se recuperando, mas ficaram travados. Nos Estados Unidos, os excessos são financeiros. O americano já nasce da forma que um chinês, quando nasce, eles já botam uma geladeira nas costas dele e jogam dentro d'água, que é para ele vender em algum lugar. O americano é o contrário, quando nasce, já nasce comprando papel na bolsa. Exagerou para o outro lado. E o europeu já nascia aposentado. Então, quem exagerou no Ocidente, o europeu e o americano exageraram, estão tendo problemas agora. Deram uma travada, os ganhos não estavam subindo mais, os ganhos de trabalhadores, os salários não sobem há 20 e poucos anos na América do Norte. Mas por quê? 3,5 bilhões de eurasianos estão subindo a qualidade de vida, estão melhorando, os salários subindo. 1,5 bilhão de chineses, quase 1 bilhão de paquistaneses, 1 bilhão de indianos, 200 milhões de indonésios. Todo mundo melhorando, porque a competição, o capitalismo, ao contrário, todo mundo diz que ele criar desigualdades, o capitalismo está criando a equalização. Tem um teorema, teorema da equalização dos preços dos fatores de produção. Se houver migração, o salário está alto nos Estados Unidos, está baixo no Brasil, o sujeito sai de Governador Valadares, onde ele está desempregado, vai entregar pizza em Boston. Ele sai de um salário zero aqui, vai para lá e derruba um pouco o salário lá. Mas se você travar a migração, então se houvesse migração, os chineses estariam vindo para cá, derrubando os salários no Ocidente, eles estão melhorando de vida e estão dificultando um pouco a vida dos ocidentais. O capitalismo está forçando uma equalização dos preços do fator de produção, uma equalização das condições de vida. É isso que o capitalismo está fazendo. Está fazendo tênis Nike lá na China, agora depois na Indonésia, agora já está no Vietnã, onde for mais barato, porque o salário na China já está subindo, em vez de fazer agora o tênis na China, vão fazer no Vietnã. Então o capitalismo está tentando reduzir a desigualdade. Pega o salário do chinês, está baixo, sobe um pouco. Já subiu? Subiu. Então agora pega o salário do vietnamita. Já subiu, agora vamos fazer no Paquistão. Já subiu, agora vamos fazer não sei aonde. Então o capitalismo está tentando equalizar. Se você proibir imigração, não tem problema, porque tem o teorema de equalização dos preços fatores, que é o seguinte: o sujeito não precisa vir, o chinês não precisa vir trabalhar numa fábrica de automóveis americanos. Ele pode trabalhar lá e manda o carro para cá, ou na Coreia, ou no Japão. Então na hora que vem um Toyota, vem um Hyundai, vem uma Honda para cá, o salário do chinês, do coreano e do japonês já está subindo. E quando ele vende o carro aqui mais barato do que o americano, começa a Ford, a Chevrolet, começa a baixar o preço aqui e baixar o salário do americano aqui também. Então, com migração, onde o trabalhador vem direto, ou mesmo sem a migração, mas com o comércio, e essa foi a modalidade que a China descobriu para tirar 1 bilhão de chineses da miséria. Em vez de abraçar a Bíblia, o chinês abraçou o Adam Smith. Abraçou o Adam Smith, mergulhou no comércio global, jogou fora o livreto do Mao Tse-tung. Na hora que abandonou o socialismo, jogou fora o livreto. E em vez de abraçar a Bíblia, ele abraçou o Adam Smith e mergulhou nos mercados globais. E os salários começam a subir, as condições de vida começam a subir. Então a China descobriu o instrumento mais efetivo de inclusão social que a humanidade já descobriu. São as engrenagens de mercados. Primeiro criaram a riqueza com a Revolução Industrial, criaram a riqueza na Inglaterra, gradualmente. Foram tirando as pessoas da miséria gradualmente e puxando para cima. Depois se espalhou numa ex-colônia britânica, que era a América do Norte, os Estados Unidos. Viraram a economia mais forte do mundo, mais rica. E quem diria isso foi parar lá na China, que já é a segunda economia mais forte do mundo. Exatamente porque entendeu
que a inclusão social, com dignidade, com liberdade, com escolha, fazendo o que você gosta e melhorando suas condições de vida, são os mercados, as economias de mercado. Então a grande sociedade aberta é justamente essa construção civilizatória que combina o conhecimento greco-romano, lá de trás, o conhecimento grego, começou com as grandes especulações da filosofia, a matemática, a medicina, são as primeiras percepções políticas, a democracia ateniense, e desde aquela época já havia esse conflito entre sociedades abertas e sociedades politicamente fechadas. Já havia Atenas aberta e Esparta fechada. Esparta militarista, autônoma, não quer saber de comércio, sociedade fechada, guerreira. E Atenas aberta, cosmopolita, querendo comércio. E quando Atenas perde a guerra para Esparta, a guerra do Peloponeso, começa o declínio da civilização grega. E vai invadida por Alexandre o Grande, que pega aquela civilização, aquele conhecimento helênico, começa a transbordar aquilo para o resto do mundo, mas o conhecimento grego começa a descer, porque venceu a sociedade politicamente fechada. Então aquilo começa a descer. Se vencesse a que era aberta, talvez continuasse em ascensão a civilização grega. Mas vem os romanos, bebem no conhecimento grego-romano, no conhecimento grego, e criam métodos de administração, e criam o direito. Então o conhecimento grego, o direito romano, e Roma se expande, militaristicamente também, mas já tem conhecimentos básicos também de comércio, de inclusão social, de inclusão política. Ela conquista um território e transforma em cidadãos os mais destacados membros de suas colônias. Ela abre uma cidadania cosmopolita. Para o romano, o gaulês bem-sucedido pode ser um romano. Depois entra a ética judaico-cristã. Tem 1000 anos de relativa estagnação econômica, mas de uma reconfiguração política. Tem as invasões bárbaras, fraccionamento exatamente de uma sociedade em declínio, que os romanos se estenderam demais, militaristicamente, excesso de impostos. Roma não trabalha mais, vive só de... Roma vira Brasília, quer dizer, só vive de impostos em outros lugares. Politicamente, Roma degenera, acaba sendo tomada por um general, Júlio César, e acaba a República, e começa o Império, ainda tem lá 2, 3 séculos de vida, ainda forte, e finalmente se desmembra por invasões bárbaras. Só que os invasores ganham guerras locais e autonomias locais, mas adotam métodos de gestão e mesmo visões de mundo, religião inclusive, dos antigos conquistadores. Então eles, na verdade, vão se civilizando gradualmente. A Europa é filha da cultura judaico-cristã. Mas, ao mesmo tempo, tem o conhecimento grego e o direito romano. Durante muito tempo, o conhecimento grego andou submerso, mas preservado em monastérios, preservado também na parte oriental do Império Romano, que sobreviveu. Essa criatura complexa do conhecimento grego com o Renascimento, a partir dos anos 400, 1400, depois de 1000 anos de relativa estagnação econômica e um período feudal em que justamente tribos bárbaras, fraccionadas, segmentadas, são convertidas ao cristianismo gradualmente, começa a se organizar e começa a crescer a ideia dos estados-nação, essa coisa fragmentada que era a Europa, começa a pensar em consolidações, muita guerra, disputas, mas consolidando uma ordem que era a ordem feudal, com
essa ética judaico-cristã sendo consolidada, você entra no Renascimento, vem de novo com toda a força o conhecimento grego, o direito romano, a ética judaico-cristã, e aí tem as grandes descobertas de terras, porque o fator escasso era a terra. Então, durante a Idade Média, quem tem terra manda, são os feudos, são os barões, são os reis, são os senhores de terra, e toda a vassalagem, os exércitos, tudo em volta dessa ordem, onde o senhor é o representante de Deus na terra e a ordem toda da sociedade em torno dele, base agrícola, o grande responsável pela criação de riqueza é terra. E quando as grandes descobertas, o valor da terra já não é tão importante. Vem também a Reforma Protestante, os abusos da igreja. A igreja vira uma organização central com muito poder, o Papa com poder demais, e o poder absoluto corrompe. Então o Papa da Renascença é profano. O Papa que prega o reino de Cristo na terra tem várias amantes, envenena rivais, convoca exércitos, assassinos em massa e cobrando impostos excessivos. Impostos excessivos, surge um Lutero e uma Reforma Protestante contra o arbítrio e a corrupção da igreja. Então vocês veem que essa concentração de poderes leva sempre a uma degeneração de comportamento e depois uma revolta para mudar. Nada diferente do que acontece aqui. Se os poderes ficaram concentrados em Brasília, a corte começa a degenerar, toma lá da cá, governabilidade vira sinônimo de compra e venda de votos, corrupção no Estado, Correios, Caixa Econômica, Petrobras. E qual é o lado positivo, dando um zoom agora para o Brasil, voltando para nós? O lado positivo é que nós temos essa dinâmica de sociedade aberta. Então essa noção de democracia que foi se aperfeiçoando, porque aí os reis medievais começam a ter que decidir, você é um rei cristão ou um rei protestante? Porque agora teve a Reforma Protestante. Eu sou cristão, eu sou protestante. Então começam as guerras religiosas. As guerras religiosas ensinam agora que tem que haver tolerância. Senão nós vamos brigar até o fim dos tempos. Então tem que haver tolerância. Ao mesmo tempo, a laicização do Estado. Porque se você é um rei francês católico e eu sou um rei inglês protestante, nós vamos ter guerra ou vamos ter tolerância um com o outro? E da mesma forma, os nossos cidadãos têm o direito à liberdade religiosa, sim ou não? Então, há um crescimento do movimento liberal no sentido de conscientização da importância da consciência, do direito, das liberdades individuais e da limitação dos poderes. Você pode ser um rei inglês, sim, mas a nobreza vai limitar os seus poderes. Vai limitar os seus poderes. Então você pode ser um monarca constitucional, você decide dentro da Constituição. Seus poderes são limitados. E aí vem a Revolução Francesa, faz a mesma coisa na França, olha, faz até mais. Nem rei mais nós vamos ter. Mas a centralização do poder político e recursos financeiros acaba dizendo, não, tudo bem, não é rei, mas vai ser um imperador. Volta o Napoleão, ressurge. Mas essa superestrutura intelectual da grande sociedade aberta está sendo construída há milênios. Há milênios. Falava-se de liberdade e praticava-se democracia em Atenas, mas ela era circunscrita. Ela era para o cidadão ateniense, porque tinha o escravo, que não tinha esse direito. E era a ordem natural. Para os antigos, a natureza era a ordem. Não tinha um Deus. Eram vários deuses. Tinha o Deus da guerra, o Deus do trovão, o Deus... São vários os deuses. Então, o que valia era a ordem da natureza. E na ordem da natureza, um povo que foi derrotado em guerra merece ser escravizado. É escravo. Quem tem os direitos públicos são os cidadãos, proprietários de terra atenienses. Isso vai, através dos séculos, isso vai sendo ampliado. O direito de votar das mulheres é recente, tem menos de 100 anos.
E os negros estavam escravizados há 200 anos atrás. Seres humanos, maltratados, sem os direitos que chamamos de humanos, bem recentemente na história. E o Brasil foi um dos últimos a abandonar a escravatura. É uma história milenar. Nós estamos evoluindo. Da mesma forma que a democracia era circunscrita a poucos cidadãos atenienses, e hoje ela é um direito universal nas democracias liberais do Ocidente, o mesmo aconteceu com a economia. O capitalismo não foi inventado por meia dúzia de ingleses, banqueiros que queriam explorar a população. Isso é um equívoco. Marx foi, talvez, disputando com Jesus Cristo, uma das pessoas mais influentes da humanidade. Independente da religiosidade de Cristo ser ou não o Filho de Deus, o indivíduo, a pessoa humana de Cristo, Jesus, foi extraordinariamente influente. Marx disputa com ele a influência. Mas, para os economistas de melhor formação, Marx é um pós-ricardiano menor. É um economista de pouca qualidade, vítima das limitações da teoria disponível à época, que era a teoria do valor-trabalho do Davi Ricardo. Ele teve muitos insights interessantes, que inspiraram mais tarde keynesianos. Você pode usar categorias que ele criou interessantemente hoje, dizer que o capitalismo não existe inflação no mundo hoje porque o exército industrial de reserva, ironicamente, justamente esses 3 bilhões de eurasianos que são vítimas do socialismo, 1,5 bilhão de chineses que viveram no socialismo miseravelmente, ficaram décadas na miséria, russos, décadas na miséria, o leste europeu, Hungria, Tchecoslováquia, décadas na miséria, Alemanha Oriental, décadas na miséria, Norte da Coreia, miserável até hoje, Cuba, miserável. Então, interessantemente, o socialismo é que acabou virando um balão de oxigênio para não deixar ter inflação do lado de cá do mundo, porque esse exército industrial de reserva, essa oferta enorme de mão de obra barata, é que veio agora em busca dos mercados capitalistas globais para fugir da miséria socialista, para escapar da miséria socialista. Então é curioso. Marx falava desse exército industrial de reserva que mantinha os salários baixos. Realmente, enquanto houvesse socialismo do lado de lá do mundo, tinha bilhões de pessoas na miséria mesmo, esperando a chance de vir aqui se oferecer no mercado de trabalho global. Mas, de qualquer forma, as previsões estavam totalmente furadas. E mesmo economistas bons, de alguma qualidade, que acreditavam nas profecias marxistas, como, por exemplo, Schumpeter, que o capitalismo ia morrer, etc., perderam a perspectiva histórica. Não é uma invenção de ingleses, não é uma fase. Os fenícios comerciavam. Havia comércio na Babilônia, os assírios, os sumérios comercializavam. A globalização é antiga, nós só estamos numa fase global da globalização, mas já houve uma globalização, entre aspas, no Mediterrâneo. Na época, o mundo conhecido era pequeno, era em volta ali do Mediterrâneo, que acabou sendo a região que o Império Romano acabou consolidando e até invadiu mais, chegaram até a Britânia, a Germânia, a Espanha, mas aquela parte mediterrânea era toda, acabou sendo consolidada pelos romanos. Aquilo ali já tinha fenício para baixo para cima, já tinha grego andando para baixo para cima, justamente pelas rotas marítimas. Então, e foi ali que houve também o abandono das religiões locais, porque cada cidadezinha que você descia, a cidade tinha 38 deuses, a outra tinha 46, a outra tinha 51, e aí houve uma universalização, foram abandonadas as religiões locais e houve uma globalização da religião monoteísta. Então, uma das centenas de seitas, porque quando Jesus morreu, o cristianismo ainda não era uma religião consolidada. Justamente Paulo, que falava grego e falava aramaico,
universalizou a religião, simplificou os mandamentos, universalizou, escreveu, divulgou essa superestrutura de religiosidade, de tolerância, voltando agora para os 3 séculos, 4 séculos mais recentes, que a gente chama justamente da época da modernidade, depois de Erasmo de Roterdã, Spinoza, a turma que realmente abriu a consciência humana. E aí você tem os movimentos dos liberais ingleses, o iluminismo principalmente, com as 2 grandes vertentes, a vertente anglo-saxã, por um lado, que vai dar nas economias de mercado, vai dar justamente na Inglaterra, nos Estados Unidos, com a ênfase maior no mercado, mas você tem também a vertente socialista. Porque se lembrem que era liberdade, igualdade e fraternidade. Então o lado da liberdade foi mais cultivado pelos anglo-saxões e a busca de igualdade mais pela vertente socialista do iluminismo. E a ela estão associada a Revolução Francesa e depois a Revolução Russa. E elas degeneraram. E degeneraram exatamente por essa centralização excessiva de poderes e recursos em poucas mãos. Ou seja, uma humanidade que experimenta mais, que tem tolerância, que descentraliza poderes, ela prospera mais rápido, ela é mais tolerante, ela é mais generosa. E essa é que é a visão da grande sociedade aberta. É uma construção milenar. Ela está em construção, ela é evolucionária, ela tem camadas civilizatórias. Você vai construindo em camadas. Primeiro um conhecimento básico, depois você vai e lança... foi essa construção que eu disse, né? O conhecimento grego, depois o direito romano, depois a ética da cultura judaico-cristã, da civilização judaico-cristã. Aí você vai depois para tudo bem, a laicização disso, que tá bom, vamos tolerar uns aos outros, tolerar inclusive os agnósticos, inclusive os que preferem não ter a religiosidade, ou não têm esse dom da fé, ou o que for, mas são todos aceitos, somos seres humanos, temos essa liberdade, a consciência individual, a limitação dos poderes. Quem nos represente tem alguns poderes, mas não poderes sobre nossos direitos como indivíduos. Os poderes são limitados. Por exemplo, eu não dou ao governo o direito de dizer se eu devo ter ou não religião e qual a religião. Eu não dou esse direito ao governo. E assim por diante. Então isso é uma construção milenar. E volta e meia acontecem esses combates entre o fechamento e a abertura. A sociedade fechada e a sociedade aberta. O mesmo combate que foi travado lá atrás entre Atenas e Esparta tinha havido um pouco antes entre os gregos e os persas. Os persas eram politicamente fechados. O imperador persa era um deus na terra. Xerxes, Dario, com exércitos militaristas, com exércitos mercenários e poderes absolutos. Era o Império Persa. E os gregos não. Os gregos eram uma sociedade aberta, comparada à sociedade persa, que era fechada. E os gregos resistiram e rechaçaram os persas. E depois os bárbaros do norte, que eram os macedônios, se aculturaram com os gregos e Alexandre Grande vai e derrota o Império Persa. Então a sociedade aberta acabou vencendo. Primeiro, a sociedade aberta, gregos rechaçam o ataque da sociedade politicamente fechada, militarista, imperial persa. Rechaça. Eles são rechaçados da Grécia, são expulsos da Grécia. Aí os gregos se dividem entre fechados e abertos, que são os espartanos e os atenienses. Aí os fechados ganham. Esparta ganha, derrota Atenas. A Grécia se fragiliza. Os macedônios descem, conquistam a Grécia e partem e helenizam a Pérsia. Então, curiosamente, Atenas perde, mas a civilização helênica floresce e se expande. Ou seja,
As sociedades abertas estão progredindo há milênios, mesmo quando derrotadas. No século passado, houve, de novo, uma tremenda ameaça às democracias liberais. Elas se fragilizaram tremendamente. Ao final da Primeira Guerra, enfraquecidas, são dominadas por movimentos totalitários. O nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália. No Brasil, Getúlio Vargas corteja os alemães. Houve movimentos integralistas aqui e do outro lado a mesma coisa. Houve também intentona comunista no Brasil. O mundo se divide de novo. A democracia está ameaçada de novo. Uma guerra mundial, Segunda Guerra Mundial. E há uma vitória contra a Alemanha nazista, a Itália fascista e os japoneses, que era o eixo, mas não fica claro se quem ganhou foi a democracia, foram os americanos e os ingleses. Na verdade, todo mundo sabe que não foram nem os ingleses nem os franceses, se foram os americanos, a entrada dos americanos na guerra, ou se foram os russos, porque os russos também tiveram um papel importantíssimo na derrota do nazismo. E a Guerra Fria é isso, é uma extensão dessa guerra. Às vezes se diz que a diplomacia, a guerra é a diplomacia, é a extensão da diplomacia, ou o inverso, a diplomacia fria, a Guerra Fria, é um encurtamento da guerra. A guerra continua, mas de uma forma fria, chama de Guerra Fria. Que é um enfrentamento, continuou dizendo, afinal, quem derrotou o nazismo? Foram as democracias, foi a América, foi o sistema de livre mercado, economia de mercado, democracia, etc. Ou foram os soviéticos? Porque, afinal de contas, Stalingrado foi importante. Foi uma batalha de uma ferocidade extraordinária, e ali começou a reviravolta. Então, será que foram os russos que ganharam? E essa Guerra Fria é uma extensão dessa disputa. Até que, pelos seus próprios males internos, não é só a Venezuela do Maduro que desmancha. O grande império soviético também desmanchou. Exatamente por esse início da nossa conversa, que é o totalitarismo, a concentração dos poderes, leva à corrupção política, à degeneração moral e à desintegração econômica. Então, a Rússia foi derrotada por ela mesma. A União Soviética se desintegrou sozinha. Não teve guerra nenhuma. Ela esfarinhou. Ela implodiu. Da mesma forma que a Venezuela de Maduro. Seja um gigante imperial, como era a União Soviética, seja a pequena Cuba, seja a Venezuela, elas caem de Maduro por si, por essa degeneração.